Eles são chamados de peçonhentos e, para caçarem ou se defenderem, têm a capacidade de inocular substâncias tóxicas produzidas em glândulas especializadas do corpo. Cobras, aranhas, escorpiões, formigas, abelhas e tantos outros animais peçonhentos acabam levando a fama de vilões por estarem envolvidos em acidentes. Mas não é bem assim. Como é que os acidentes acontecem? Quando as pessoas ou manejam, fazem manipulação dos animais, ou acabam invadindo um espaço. As jararacas, cascavéis, por exemplo, elas ficam enrodilhadas, elas têm esse perfil. Então, elas delimitam ali uma área pequena que é a área dela. Se você pisa em cima dela ou muito perto, ela vai dar um bote. Mas ela nunca vai atrás, ela nunca vai correr atrás, nada disso. Tanto é que as equipes que fazem a retirada desses animais das residências, ou a gente mesmo que tem treinamento, a gente pega com gancho, numa distância curta, coloca do lado e o animal não vem, não ataca, não pula, nada disso. Perante a lei, é proibido matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar esses animais sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Ou seja, a criação de animais peçonhentos dentro de casa não é permitida. O que existe é a Lei Complementar número 140 de 2011. Eu conversei com o secretário-geral da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal para entender o que diz essa lei. Ela fala especificamente do licenciamento, proteção, preservação ao todo da fauna e da flora. Quando existe procedimentos para fins de pesquisa, é concedido o direito a cada estado ele possuir a sua própria legislação, ou seja, criar a sua própria legislação, concedendo assim, então, o direito e o uso para fins de pesquisa. Como a criação de animais peçonhentos é proibida no Brasil, o único jeito da gente ter acesso a esses animais é em laboratórios como esse daqui que a gente está, de uma universidade do Distrito Federal. Eu vou conversar com a professora do curso de Ciências Biológicas e doutora em Zoologia. Nathalie, como é que esses animais são capturados e trazidos até aqui? Geralmente as pessoas encontram em casa, né, os moradores ou em algum condomínio, e aí eles trazem para a gente fazer a identificação, dizer qual é a espécie. A gente deixa eles aqui na coleção a gente faz esse trabalho de identificação, informa qual é o animal. E outra forma deles chegarem até aqui é com a pesquisa. A gente também vai a campo, faz expedição e faz coleta em algumas regiões para fazer a identificação dos animais. E aí aqui no laboratório, esses animais são utilizados para estudo e pesquisa. E qual que é a diferença entre um e outro? A gente tem o laboratório de zoologia, que é esse que a gente está, que serve principalmente para estudo. Então, durante as aulas, a gente usa esses animais, os alunos precisam conhecer as estruturas, tanto os alunos da veterinária quanto da biologia, precisam saber quais são as estruturas principais dos animais, plano de corpo, né, morfologia, músculo, tudo isso. E a gente tem as pesquisas. As pesquisas já são estudos que a gente desenvolve tanto para trabalho de conclusão de curso, programa de iniciação científica, parceria com alunos de mestrado e doutorado. Professora, qual é a diferença entre animais peçonhentos e venenosos? Os animais peçonhentos, eles são aqueles que têm algum aparato para inocular veneno, pode ser o dente, pode ser o ferrão, pode ser, no caso das aranhas, a quelícera. E os venenosos são aqueles que não têm nenhuma estrutura para inocular veneno, como os sapos, por exemplo. Por ser um país com uma vasta biodiversidade, que abriga biomas bem diferentes um do outro, como a floresta amazônica, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, é preciso que os estudos tenham focos direcionados aos animais que vivem aqui. Aqui no Brasil, principalmente, nós temos 4 grupos de serpentes, né, que são as mais importantes: as jararacas, as cascavéis, a surucucu e as corais. Né? Nós temos aproximadamente 500 espécies de serpentes no Brasil. 30% dessas 500 espécies são as que são consideradas como peçonhentas, né? E de importância médica. Podem causar algum envenenamento grave,
né, em seres humanos. O veneno varia e cada um tem seu mecanismo de ação. Jararacas, por exemplo, vão causar um envenenamento de muita dor local, vermelhidão, fica roxo, tem inchaço e o músculo pode entrar em necrose. O ideal é que em qualquer acidente para animal peçonhento, seja cobra, seja aranha, seja escorpião, a pessoa acesse um posto de saúde com o soro nas primeiras 4 horas. Em Belo Horizonte, a Fundação Ezequiel Dias desenvolve há mais de 30 anos a produção de soro. A pesquisadora da FUNED explica os processos no laboratório. A gente tem algumas serpentes, né, que são utilizadas para a produção do soro, né? Então o veneno dessas serpentes é extraído, injetado nos cavalos para a produção de soro, né? E além das serpentes, a gente ainda tem escorpiões que também são utilizados para a produção de soro e as aranhas, cujo veneno é utilizado para pesquisa, né? Em se tratando de soro contra picadas de animais peçonhentos, os especialistas garantem que não há o que fazer em casa. É preciso recorrer a um hospital. Qualquer tratamento para acidente por animais peçonhentos é em hospital. Não temos como fazer um tratamento em casa, não temos como carregar o soro, não temos como fazer nada disso. O soro e o tratamento é no hospital acompanhado do médico, porque o soro também pode causar uma reação. E para ser tratado com o soro, é importante que a pessoa esteja no hospital para que qualquer reação do soro também seja ajustada ali pelo médico para o que deve ser feito em cada caso. E dão dicas de pequenos cuidados que podem ser essenciais. Evitar quintal por esse mato sem falar, evitar refúgios para esses animais, como eu falei antes, entulhos, restos materiais de construção, frestas em paredes, tudo que possa criar um ambiente propício a ser um refúgio desses animais. Esse é o famoso escorpião amarelo. E olha só algumas curiosidades desse animal. É fêmea, não existe macho, então se reproduz sozinho, como se fosse um monte de clonezinho. E vive perfeitamente em ambientes mais urbanizados. Agora, o problema é que o veneno é bastante perigoso e eu vou mostrar no próximo bloco a história de uma criança que foi picada por esse animal. É daqui a pouquinho. Dezembro de 2022. Foi na virada do ano que a vida de uma família ficou de cabeça para baixo. Um escorpião mudou os planos dessa mãe. O filho precisou ser socorrido às pressas após ser picado pelo animal. Eu vou conversar com a mãe dessa criança. O Thomas tem 2 anos e 9 meses e foi picado por um escorpião na noite do Réveillon. Adriana, como é que isso aconteceu? Nós tínhamos passado o Réveillon no vizinho e por volta de 1h30 da manhã a gente foi dormir e às 4h30 ele acordou chorando e colocando a mão na cabecinha. De início eu tentei dar mamar, tentei acalmar, achando que era pesadelo, alguma coisa, mas ele não conseguia mamar e gritava muito. Foi aí que eu acendi a luz e chamei meu marido. Mas eu estava tranquila, eu pensei, é uma dor de cabeça, é uma gripe, qualquer coisa do tipo. E peguei ele no colo e quando meu marido chegou, ele falou, o choro está muito forte. Você procurou algum bicho? Aí eu, não pensei nisso. E ele falou, vamos procurar. E a gente começou a tirar a coberta e quando eu levantei o travesseiro, tinha o escorpião embaixo do travesseiro. Imediatamente, a família foi para um hospital público, já sabendo que lá encontraria o soro contra a picada do animal. Mas foi na rede particular que encontraram vaga em uma unidade de tratamento intensivo. A gente descobriu várias coisas sobre isso que eu não tinha informação. Primeiro, o lugar que tem que ser no hospital público. Segundo, um lugar que teria o soro. E a gente descobriu que não é todo mundo que precisa de soro, porque são só os casos graves. E geralmente os casos graves são mais comuns em crianças muito pequenas e idosos. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostrou que em 2022 foram registrados 175.885 casos de picadas por escorpiões. Acidentes com aranhas ocupam o 2º lugar nesse ranking, com 31.060 registros. Em seguida, também foram registradas 28.209 picadas de serpentes. Acidentes com escorpiões e aranhas em adultos, em geral, causam só sintomas locais, como dor,
vermelhidão e que poucas vezes têm manifestações sistêmicas. Já acidentes com cobras podem causar sintomas sistêmicos bastante importantes. Em crianças, no entanto, os acidentes com aranhas e escorpiões podem ser mais graves, levando a sintomas sistêmicos, eventualmente até com formas mais graves, levando ao óbito. Adriana conta que, como o veneno do escorpião atinge o coração, todos os outros órgãos do Thomas também foram afetados. Desde que ele foi internado, por quais procedimentos ele já passou? Inicialmente decidiram fazer um procedimento chamado ECMO, em que o coração, o sangue é bombeado fora do corpo. É muito comum para pacientes com problema cardíaco e principalmente adultos. No caso dele, foi a solução que encontraram e foi muito urgente, de imediato foi feito, e então ele ficou 5 dias com o coração funcionando, boa parte do coração funcionando fora do corpo, bombeando esse sangue. Foi aí que ele precisou de transfusão de sangue, e foi aí que era uma cirurgia também, porque tiveram que ter um acesso calibroso no pescocinho. E isso foi forte, mas foi necessário e salvou. Foi mais um momento a vida dele foi salva, porque o coração voltou a funcionar. Quando o quadro começou a se estabilizar, descobriram, por meio de uma tomografia, um inchaço no cérebro. Aí, a preocupação aumentou. E como é que fica, Adriana, o coração de mãe diante de tudo isso que está acontecendo? Desse processo inteiro, eu só consegui me manter forte pela fé. Então eu tinha 2 caminhos, ou eu desabava, ou eu me apegava à fé. Então eu escolhi ter fé e acreditar que tudo ia ficar bem. E se criou uma rede muito bonita em torno dele, as pessoas começaram a saber, muita gente rezando de todas as religiões possíveis. E isso foi me fortalecendo, a mim, meu marido e toda a minha família. Então a gente foi se fortalecendo. Então, muito disso de acreditar que as coisas iam dar certo, e foi se confirmando, ele foi melhorando, um passo de cada vez. Então hoje eu sigo acreditando que ele vai surpreender ainda mais. Tchauzinho já vale, né? Oi! Adriana, então você esteve agora lá com o Thomas, né? Ele vai passar por mais um procedimento cirúrgico para fazer traqueostomia, mas é a primeira vez que ele vai tomar uma anestesia geral. Isso, ele já passou por tanto procedimento, por tanta invasão, digamos assim, que a gente já não encara como uma coisa tão grande, mas claro que tudo preocupa, a gente fica com o coração apertadinho, mas todas as outras deram certo, a gente sabe que essa também vai dar certo. Então, é só mais um passinho para a recuperação dele, que já tem sido longa e ele tem se demonstrado muito forte em todas elas. A gente foi conhecer a região onde a Adriana mora com a família. Estamos em Arniqueiras, cidade satélite do Distrito Federal. Essa área era rural, mas hoje em dia já é urbana, tem muito prédio ao redor. O que acontece é que ainda tem bastante terreno como esse daqui. E aí, entulho, o que pode agravar ainda mais a incidência de animais peçonhentos na região. Por mais que eu limpe a casa e dedetize a casa, tudo pode acontecer e voltarem esses animais. É claro que em prédios também acontece, mas é um ambiente que tem essa possibilidade. Então atrás, o lote de trás, eu sei que tem um acúmulo de alguns entulhos. Então eu sei que tem uma área lá que não é nem asfaltada atrás, isso tudo pode afetar a região também. A gente fala muito sobre os 4 As, que é o acesso, abrigo, alimento e água. Então você tem que evitar esses 4 As para evitar a proliferação desses animais. Halcirene foi picada por uma aranha marrom em novembro do ano passado. Sentiu uma dor no dedo, mas como não viu nada aparente, não deu tanta importância. O problema é que a dor não passava, pelo contrário, só piorava. Chegando em casa, já era umas 10 horas da noite, eu acredito. Tomei um banho, que eu fui olhar direitinho, tinha uma pintinha vermelhinha no dedo. Aí eu tirei uma foto e mandei pro meu irmão. Falei pro meu irmão que era um furúnculo. Tá, beleza. Só que a noite me incomodou a noite inteira. No outro dia, minha mão já amanheceu muito inchada. Muito, muito. Foi quando decidiu procurar uma unidade de pronto atendimento. Era atendida e a mandavam de volta para casa. Quando de fato descobriram que aquilo era uma picada de aranha marrom, Halcirene ficou internada durante 10 dias, mas voltou ao hospital porque estava perdendo o movimento. Voltei aí ao centro cirúrgico, foi retirado o líquido da medula, colocado no dedo, para então
e ativando as células que estavam mortas para ver se eu não perdia totalmente o movimento da minha mão. Sendo que hoje o meu dedo indicador, que é o mais próximo do dedo que foi atingido, não perdeu totalmente o movimento, mas para movimentar eu preciso de ajudá-lo. E o dedo mindinho, então são os dois dedos que têm sensibilidade à picada. Quando pergunto se ela teve medo, a resposta vem na ponta da língua. Principalmente quando eu estava internada, eu tive medo de morrer, medo de perder a mão, porque assim, a dor era insuportável. E assim, tive medo também porque há possibilidade de amputação do meu dedo, mas graças a Deus hoje já essa possibilidade já é remota, não existe mais. Exemplos de superação, de comemorar pequenos avanços e continuar lutando, agora de um jeito diferente. E eu agradeço muito a força de todo mundo, porque eu sei que a história dele tocou muita gente e isso está me ajudando muito a seguir em frente. Esse amor, essas orações têm sido muito importantes para a gente. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira vai mostrar o resgate de animais peçonhentos feito pela Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal. É daqui a pouquinho, não saia daí! Olha, o tamanho da cobra que tá aqui em casa. Meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer. Imagina só, você na sua casa, tranquilo, e de repente dá de cara com uma serpente. É uma surpresa que ninguém quer, né? No Distrito Federal, o resgate de animais peçonhentos é feito pelo batalhão da Polícia Militar Ambiental. Viemos conhecer de perto como é feito esse trabalho. Nesse tipo de situação, a população ela pode estar entrando em contato via 190, que será despachada uma ocorrência aqui para o Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Nesse sentido, será designada uma equipe, de policiais militares ambientais que vão compor uma rádio patrulha ambiental que irá até o local realizar o resgate dessa serpente, dessa fauna. Ao receber o chamado via 190, os policiais entram em contato com o solicitante para levantar algumas informações importantes. Se seria possível tirar uma foto para a gente já saber se seria uma serpente peçonhenta ou se não seria uma serpente peçonhenta. A gente pede também para a população ela ficar de olho na serpente, porque às vezes ela pode ir para algum lugar, se esconder e dificultar o resgate também. Então a gente pede para a pessoa manter a distância e olhar no animal, na serpente. Ao chegar no local, é hora de identificar a espécie do animal e fazer o resgate. O cuidado é redobrado se for peçonhento. O resgate ele é realizado da mesma forma, como se fosse, independente se é peçonhenta ou não peçonhenta. A gente sempre vai fazer o resgate da mesma forma por questões de segurança. Mas se tratando de uma serpente peçonhenta, normalmente os cuidados são redobrados. Depois do resgate, o animal é reintroduzido no seu habitat natural. A gente vai reintroduzir a referida espécie no seu ambiente natural. Então a gente vai procurar lugares adequados, nas proximidades para justamente não causar um desequilíbrio ecológico. Que a gente não pode pegar todas as serpentes, por exemplo, resgatadas em Planaltina e começar a soltar no Gama, por exemplo. A gente não pode fazer... poderia causar um desequilíbrio ecológico, uma superpopulação de cascavel, por exemplo. Então a gente vai buscar fazer a soltura dessa espécie no lugar próximo ali, adequado para ela. Ainda de acordo com o segundo tenente, a espécie peçonhenta mais resgatada pela PM Ambiental do DF é a cascavel. Na verdade, o ser humano que acabou invadindo o espaço da fauna, não só das serpentes, mas da fauna em geral. Então acaba que com isso, as serpentes, vez ou outra, ela acaba aparecendo nas residências das pessoas. Em 2021, foram resgatadas 513 serpentes, sendo 130 peçonhentas. No ano passado, houve uma queda significativa. 362 serpentes ao total, sendo 94 peçonhentas. Então daria uma média aí de uma serpente peçonhenta para cada 4 serpentes resgatadas. Aí é importante também destacar que a serpente peçonhenta, como o próprio nome diz, ela possui a peçonha, que seria o aparato inoculatório de toxina, Então seria um aparato que vai injetar, que vai introduzir a toxina no interior do organismo de um outro ser,
Em 2020, a PM Ambiental do DF, a Polícia Civil e o IBAMA enfrentaram um caso inusitado que desencadeou em uma grande investigação de tráfico de animais. Na época, uma cobra da espécie Naja, criada de forma clandestina, picou um estudante do curso de veterinária, que foi parar no hospital. Ele brincava com ela e ela pegava na mão, pegava no braço, até o dia que ela não gostou e mordeu o braço dele. Quando mordeu o braço dele, deu-se acontece um acidente chamado acidente de conflito, né? E causa um problema seríssimo. Por que seríssimo? Porque o rapaz teria que ser atendido, né? E ele foi imediatamente levado ao hospital de Brasília e o soro não existe aqui no Brasil. Só quem tinha o soro era o Instituto Butantan, em São Paulo, que enviou no mesmo dia o soro que salvou a vida do estudante. Mas aí tinha outro problema. O que fazer com a Naja, já que é uma serpente exótica da África e da Ásia? O IBAMA decidiu que o animal teria um novo endereço, o Museu Biológico do Butantan. Ela fica uma parte do tempo embaixo da terra, os comendo. Inclusive, nós tivemos que fazer uma adaptação no recinto dela, de colocar isso filme no trecho, para não ver as pessoas, é um lugar que ela gosta de ficar, porque ela não vê as pessoas conseguem ver. E é isso. Ela continua aqui com a gente, né? E continua sendo a sensação do museu até hoje, por causa de toda a história de lá de 2020. Trazer ou criar animais de espécies exóticas no Brasil sem autorização de órgãos competentes é crime. A pena é de 3 meses a 1 ano de reclusão, além de multa. Bom, mostramos há pouco os cuidados ao encontrar um animal peçonhento em casa, como as serpentes, por exemplo. Mas para quem mora em apartamento, a preocupação é outra, mas não menos importante. O Repórter Justiça está agora no Guará, no Distrito Federal, em uma área onde há muitas residências. E aqui a gente observa uma situação que acontece, na verdade, em todo o país. Entulho acumulado e todo tipo de lixo, assim, no meio da rua. Esse é um prato cheio para insetos que atraem um animal peçonhento, perigoso, silencioso e que pode matar: o escorpião. Para prevenir, evitar é a palavra-chave. Evitar restos de alimentos, restos de ração de cachorro, acondicionar o lixo de maneira adequada para evitar a presença de roedores, no caso da serpente. No caso dos escorpiões, adotar esse procedimento também, com cuidado com os alimentos, para que não surjam baratas, que é o principal alimento dos escorpiões. E por falar em evitar, Amanda dá o exemplo. Que cuidado que você tem aqui na sua casa? Então, higiene, né, que é uma coisa muito importante, não adianta fazer o procedimento de detetização e tudo mais se não mantém a higiene do ambiente, então acho que é o primeiro ponto. Mas a detetização a gente faz pelo menos 2 vezes ao ano e aí no prédio inteiro, porque não adianta fazer só em um ambiente, né? E cuidados com tela na janela, ralo com proteção para não entrar, né, insetos e bichos peçonhentos, no caso. Agora, trazendo para a realidade de vocês, nem todos os vizinhos têm a mesma consciência, né? Como é que é a situação do lixo lá fora? É bem ruim, né? Tem a questão de não ter horário, inclusive eu fiz uma mobilização bem recente de comprar um container com os meus 2 vizinhos da laterais e da frente, então acabou que agora a gente tem menos problema por conta disso, mas acaba tendo também, muito inclusive, por conta dos catadores, né? Eles acabam tirando os lixos dentro do container, abrindo, rasgando os sacos, ficando na rua, e aí acaba vindo, né? Pombos, gatos, ratos, baratas e outros animais para poder consumir, né? E cachorros também, para poder consumir, e aí acaba ficando a vizinhança suja, né? Bom, cozinha, área de serviço. Né? Pode observar que esse ralo, ele não é o ralo padrão que a gente acaba vendo nas casas, né? Que acaba tendo só uma rodinha para poder você abrir e fechar, mas acaba que a gente entende que não impede totalmente que os animais possam entrar. Então esses ralos, eles acabam vedando melhor como é que funciona, né, a entrada, na verdade, de insetos. Então a gente usa ele tanto aqui na área de serviço quanto no banheiro, né, para poder evitar essa entrada. Então até mesmo no banheiro, na hora do banho, tá aberto, mas quando eu saio do banho eu já fecho, né, para não correr o risco, né, de ter surpresas ao longo do dia. Mesmo com todos esses cuidados,
Ainda assim aconteceu alguma situação? Parece, infelizmente sim. Eu tenho muito medo, né, de bichos no geral, e a última coisa que aconteceu aqui foi entrar um escorpião, né? Apareceu na área de serviço, a gente tem cachorro, então um dos cachorros passou do lado, inclusive, então graças a Deus não aconteceu nada, a gente conseguiu visualizar a tempo e resolver. Então mesmo com esses cuidados, acaba entrando até mesmo porque tem sempre o impacto de fora, né? Não adianta a gente fazer e os vizinhos não fazerem também, porque o deles vem pra gente. Ter esses cuidados são tão simples, né? Eu acho que também vem muito de costume, da vida mesmo, né? Da questão da higiene, porque se eu não tenho essa higiene, acaba que eu não vou me importar com essas coisas, né? Vou jogar o lixo na rua, que a gente acaba vendo muita gente fazendo isso, e alguns ainda falam, mas tem o garimpo para poder limpar, mas não é assim que funciona, né? Se a gente não cuidar, e acaba vindo um monte de consequências que não são só os animais, né? Mas vem outras consequências também. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!